Olá, nesse domingo, o Diálogo Franco tem o prazer de receber aqui o delegado federal, hoje deputado federal, delegado Protógenes. Bom dia, como vai o senhor? Bom dia, tudo bem, cara? Grande prazer em recebê-lo aqui. Eu aqui agradeço ao povo de Taubaté. Aliás, ao agradecer a sua presença, eu quero registrar que o senhor se faz acompanhar aqui de figuras muito ilustres. Nos honram aqui com a presença o jornalista Paulo de Tarso Venceslau, do Jornal Contato, também o Marcos Limão, que é editor, é fotógrafo, é o braço direito do Paulo, e também o Renan Santana, que é o presidente do diretório acadêmico do Departamento de Ciências Jurídicas da Unital, né, que o senhor esteve recentemente fazendo uma palestra aqui na universidade. Portanto, é uma grande satisfação que a gente tem em recebê-lo. Deputado, eu queria falar inicialmente sobre a famosa operação, ou que o senhor falasse, Satyagraha, e desdobramentos que o tornaram conhecido, inclusive. Noticiou-se à época que o Ministério Público o acusou de fraude processual, inclusive, e quebra de sigilo. Como é que ficou essa situação? A Operação Satyagraha, ela, cunhada com esse nome inspirado na resistência que o povo indiano fez contra a colonização inglesa, quer dizer, resistência pacífica e silenciosa. Era para ser pacífica e silenciosa e se tornou um dos casos mais polêmicos que a República já reconheceu, né, em termos de atividade policial, em termos de operação policial, em termos também de uma operação que teve um contexto político muito forte. Desmontou um castelo. Dada a influência e o poder, né, do banqueiro condenado Daniel Dantas nas estruturas de poder do Estado brasileiro, e que ainda persiste até hoje, tendo em vista que ele foi condenado a 10 anos de prisão, ao pagamento de 12 milhões de reais de multa e ao bloqueio aproximadamente de 3 bilhões de dólares, ou seja, equivalente a 6 bilhões de reais, dinheiro esse que daria para equacionar muitos problemas que a população hoje sofre em relação à saúde, educação, à segurança pública. E essa operação ela teve, né, um contexto, né, sobre a ética, sobre a moral, sobre a responsabilidade do Estado brasileiro, em razão dessa contaminação, né? E eu, dentro dessa estrutura, ao qual eu desmontei, né, totalmente, houve aí o revés, a tentativa de reverter essa operação contra quem realmente operou. Ou seja, os investigadores passaram a ser investigados. Tentando macular a sua imagem. Os investigadores passaram a ser investigados e os investigados numa tentativa de qualificá-los como vítima, né? Então daí que resultou num processo contra mim. Eu respondia na época a 32 procedimentos administrativos, a 4 procedimentos judiciais entre inquérito, processos, e hoje o caso se encontra sob apreciação do Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que com muita isenção vai ter uma sabedoria de dar resposta à sociedade. E o caso já dá sinais de uma responsabilidade, né, com que eu encontrei, né, sobre privatizações, sobre exploração do subsolo brasileiro, sobre o problema da corrupção, ou seja, a estrutura do banqueiro tentou ofertar quase 5 milhões de dólares a mim e aos meus policiais para paralisar a operação ou para obter algum tipo de proteção, o comprometimento da estrutura dele com o Estado brasileiro. Isso está tudo bem caracterizado nos autos. E deputado, houve uma manifestação agora do Procurador-Geral a respeito dessa denúncia do Ministério Público? Recente, porque foi redistribuído em razão do foro privilegiado que tem hoje o Supremo, né, de apreciar os casos que envolvem parlamentares, deputados e senadores, e o Procurador-Geral da República, o doutor Gurgel, num parecer preliminar, ele já afastou a fraude processual que eu estava sendo alvo de uma acusação, já descaracterizou, e apenas está sob apreciação o vazamento de informações para a imprensa e que também não tem nenhum conteúdo probatório que sustente esse tal fato. Acho que a correção vem em boa hora. Muito bom. Eu queria que o senhor comentasse também sobre o projeto de lei 21 de 2011, em sua autoria, e apresentado ao Congresso Nacional, e que o senhor comentasse, abordasse a reforma do Judiciário. O projeto 21, como eu tive aqui a felicidade de ter contatos aqui com o nosso jornalista Marcos Limão, e até eu me comprometi com a população do Estado de São Paulo, em especial com a população de Taubaté,
E naquela ocasião eu disse que eu ia impor uma série propor uma série de instrumentos na tentativa de minimizar o desvio de dinheiro público, ou seja, de combater a corrupção, com instrumentos mais eficazes, com instrumento que desse uma resposta para a sociedade à altura dos prejuízos que a sociedade hoje sofre, que o país sofre. Sem dúvida. Então, uma das coisas que eu propus num plano, todo um plano de combate à corrupção, iniciado neste mandato, e logo nos primeiros dias, no conjunto de propostas que eu iniciei, eu coloquei esse projeto 21, que é elevar os crimes de corrupção aos crimes contra a vida, ou seja, no mesmo patamar de penalização, ou seja, 12 a 30 anos quem corromper, ou seja, tanto para o corrupto como para o corruptor. Atentar contra a vida humana ou praticar corrupção seria a mesma pena? O mesmo nível, que deveria ter uma pena até mais grave, porque os crimes de corrupção, muitas das vezes, ele é tão nocivo à sociedade, ao país, né, que causa, além de prejuízos, pode ceifar algumas vidas. O senhor acredita na possibilidade que esse projeto se transforme em lei? Sim, há um apelo popular muito grande. Eu estive em Taubaté defendendo essa proposta na Universidade de Taubaté, com os alunos, com a sociedade, e há uma receptividade do público, né, da população, do Brasil inteiro, em especial do estado de São Paulo. Vamos torcer para que o senhor tenha êxito, porque o êxito será de todos nós. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como explicar que um militante do Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, PCdoB, seja católico e devoto de Nossa Senhora da Aparecida? Não tem uma certa incoerência aí, deputado? Não, comunista, graças a Deus, né? Então eu faço parte desse conjunto de jovens, dessa construção de redemocratização que o país sofreu aí na década de 80. Eu fui um jovem militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, na clandestinidade, e eu me encontrei já como quadro político definido no Partido Comunista do Brasil. E a minha fé, bem brasileiro mesmo, sim, o partido. Bem brasileiro. E a minha fé é inabalável, eu sou católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, nunca se afastou, porque entendo que os objetivos, eles entram em comunhão quando é para fazer o bem comum. Muito bem. Então, dentro desse espírito mais do que explicar. Eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco.